Bom dia, amados irmãos e também amigos. É uma alegria estar neste lugar. Este lugar, Palhal, para a história de muitos de nós tem um significado especial. Muitas das decisões que tomamos na nossa meninice, adolescência e juventude foram tomadas neste lugar. Eu vim hoje no caminho com os nossos irmãos e vim a recordar que há 50 anos atrás, exatamente, eu desci às águas dos batismos, não aqui nesta parte do rio, mas mais lá à frente. Faz este ano 50 anos, a maior parte de vocês que estão aqui não eram nascidos, então olham para mim e dizem ele é antigo mesmo, mas muitas decisões que eu tomei foram tomadas neste lugar e dou graças a Deus por cada um de vocês, pela igreja aqui do Senhor aqui no Palhal, que é uma das mais antigas que nós conhecemos, e também por este momento especial em que nós vemos amados e queridos irmãos nossos que tomaram uma decisão ao lado de Cristo e que hoje, seguindo aquilo que é um mandamento do Senhor, estão dando o seu testemunho diante da igreja desta decisão que tomaram e que nos alegra muito e enche o nosso coração de alegria, porque é tão bom quando nós vemos irmãos e irmãs confessando Jesus como Senhor, dando este passo e se integrando de forma completa na igreja do Senhor, na comunhão da sua igreja local, e é uma alegria para nós. E sempre surgem muitos temas na nossa mente, mas eu sempre voltava à mesma passagem. Então vamos abrir em Mateus capítulo 28. E aqui nós vemos, são versículos que nós conhecemos muito bem e que eu gostaria de repassar, ou talvez ler pela primeira vez a alguém que esteja aqui, mas que é aquilo que tem sido a igreja ao longo destes séculos, destes últimos 2000 anos. Nós que estamos aqui hoje somos fruto da obediência a este mandamento que Jesus deu aos discípulos e que foi passando de geração em geração e chegou até nós. E nós hoje, como igreja, estamos também seguindo no cumprimento desse mandamento para que as futuras gerações, até que o Senhor volte, possam dizer, olha, graças a Deus, daqui a 10 anos, 20, talvez 100, não sabemos, graças a Deus nós estamos hoje aqui, porque a geração que nos antecedeu, no qual nós estamos incluídos, foi fiel e cumpriu aquilo que o Senhor disse na sua palavra e trouxe a palavra até nós. Então o Senhor Jesus Cristo, quando estava dando as últimas instruções àqueles que estavam seguindo, aos discípulos e a outros que também estavam seguindo o Senhor, no versículo 19 e o versículo 20, que é o que nós iremos ler e sobre o qual nós iremos pensar, ele falou o seguinte, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus, após a sua ressurreição, ele dá aos seus discípulos uma ordem muito clara e irrevogável, juntamente com a missão a ser cumprida e a promessa da sua presença constante. E eu dividi isto em 3 pontos, poderíamos conversar muito mais sobre este tema, mas a ordem, a missão e a promessa. A ordem, a missão e a promessa. E ele começa então por dizer, portanto, ide. Este portanto é posterior a alguma afirmação que tinha sido feita anteriormente, que está no versículo 18, quando ele diz, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não disse, é-me dado algum poder, ou é-me dado um poder limitado, mas ele diz, é-me dado todo o poder. Jesus tem todo o poder. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Nada resiste ao seu poder. Ele tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. E nada acontece que Deus não permita. Mesmo naquilo que é a desobediência do homem, o pecado do homem, as consequências que esse pecado traz ao mundo em que nós vivemos e ao próprio homem, é debaixo da permissão de Deus. Não é Deus a fazer isso, mas é o homem, no seu pecado, na sua rebeldia, a fazer tudo aquilo que nós vemos acontecendo no mundo à nossa volta. Mas nada, e Jesus disse aos discípulos, olha, eu vou-vos dar uma ordem. E metam isto na cabeça. Nada vai impedir que vocês cumpram aquilo que eu estou ordenando. A igreja vai continuar até que o Senhor Jesus venha arrebatá-la.
Eu ainda esta semana ouvi alguém de um grupo religioso dizer: o nosso objetivo é acabar com as religiões todas à face da terra, inclusive com a religião cristã. Nós sabemos que o tema religião cristã abrange muitos grupos, alguns que não têm nada a ver com o cristianismo, mas imediatamente à minha mente veio dizer como eles estão enganados, não é? Porque Jesus diz que isso não vai acontecer com a igreja do Senhor, os crentes, os salvos. A igreja permanecerá até ao dia que o Senhor chamar para a sua presença. Porquê? Porque Ele diz: toda a autoridade, todo o poder, vocês estão nas minhas mãos. Não fiquem amedrontados, não fiquem com medo daquilo que está a acontecer. Cumpram com a missão. E então Ele começa por dizer, em primeiro lugar: portanto, em função daquilo que eu disse, ide. E conforme eu disse, nós estamos aqui porque houve irmãos e irmãs nossas que têm obedecido a esta ordem. E não é ide, falai e acabou a missão, não. A ideia é indo, ou seja, ao longo da vossa vida, enquanto vocês estiverem aqui, aproveitem as oportunidades, falem de Cristo, vão a todo lugar onde Deus vos levar. E nós estamos aqui, um grupo, penso que não seremos 100, mas eu sou muito ruim em contas, mas somos um grupo bom, né? Podemos dizer assim. Estamos neste lugar juntos, mas daqui a pouco nós vamos sair e vamos ser espalhados por vários lugares. Vamos estar em contextos diferentes, com famílias diferentes, com amigos diferentes, trabalhos, escolas. Então vamos estar em contato com centenas e centenas de pessoas. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Eu não vou estar na maior parte dos lugares onde você provavelmente vai estar. Então não é a minha missão levar a palavra a esses com quem você vai estar contactando. É a sua missão. Então Jesus sabia que isso iria acontecer. E esses poucos discípulos e esses poucos irmãos que tinham reconhecido Jesus como Senhor se iriam transformar em milhares e milhões. Nós hoje somos milhões. Muitos já partiram para a eternidade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus dizia para aqueles que iriam ser cheios do Espírito Santo, Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A palavra de Deus hoje tem sido pregada em lugares que nós nem imaginamos que existem. Isso já me levou a muitos lugares do nosso país e do nosso mundo. Já estive lá no meio da selva amazónica a ver missionários alcançando tribos de índios, algumas delas eles dizendo: ainda não conseguimos chegar lá, mas o nosso objetivo é chegar. A palavra de Deus está sendo espalhada por todo lugar. Como eu costumo dizer, a porta da arca que é Jesus, que é um exemplo da arca de Noé, quando veio o dilúvio e a sua família entrou e Deus fechou aquela porta. Jesus hoje é a porta. Ela continua aberta. E até que Ele volte, é a nossa missão convidar o maior número de pessoas a entrar. E Jesus disse: eu vou-vos dar capacidade para fazer isso. Não vai ser na vossa força, no vosso poder de argumentação, mas vocês vão receber o Espírito Santo que há de vir sobre vós e vão ser testemunhas. Em Lucas 24, 47 e 48, Jesus diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Jesus deu a ordem, mas Ele disse: eu vou dar tudo o que vocês precisam para que essa obra seja cumprida. Estamos nós obedecendo? Mas isso é para alguns que têm o dom de evangelista. Deus capacita alguns para serem evangelistas. Eu conheço muitos irmãos que às vezes dizem: Senhor, como eu gostava de ser como esses irmãos, né? E há pouco tempo estava com um irmão, encontrei um irmão foi em Santa Maria da Feira, num dos supermercados que tem lá, encontrámos em frente à peixaria, né? E a senhora perguntou para ele, ele estava à minha frente: o que é que você vai querer? Eu vou querer peixe. Olha, mas você sabe que Jesus disse que nós seremos pescadores de homens? Eu olhei assim para ele, toda assustada, né? E eu olhei para ele assim, né? E ele, pimba, e em 2 minutos pregou o Evangelho. Eu falei: como eu gostava de ser assim, né? Há uns anos atrás estive também com um irmão que me contou quando chegou no aeroporto e a senhora lhe perguntou: então o senhor vai para onde? Ele falou: eu vou para o céu. E a senhora, né? E eu até se assustou, né? Será que ele acha que o avião vai cair? E ela: sim, mas como vai para o céu? Aí ele, pimba, né? Em 1 minuto, pregou-lhe o Evangelho. Não temos de ser todos assim.
Mas a ordem é para todos. Então o que Deus está a dizer é aproveita a oportunidade quando ela surge. Olha, pode ser através de uma conversa, pode ser às vezes entregando um folheto, entregando um Novo Testamento, mas aproveita a oportunidade, porque há pessoas que Deus vai colocar na tua vida e não vai colocar na minha, conforme eu já disse. Então a ordem de ir significa que os discípulos não devem esperar que as pessoas venham até eles, mas devem ir ao encontro delas, levando o Evangelho até aos confins da terra. Não há limites geográficos para nós levarmos a palavra. A ordem é para todas as nações, conforme o Senhor continua a dizer no versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então tem uma ordem e tem uma missão. Jesus não disse, olha, vão por aí. Não, ele disse, vão a todas as nações. A missão de fazer discípulos é mais profunda do que simplesmente pregar o Evangelho. Ela não termina com a pregação do Evangelho. A Bárbara, a Abigail, o Emanuel e o Noá. Acertei? Ok. Acho que acertei. Naqueles que vão descer às águas dos batismos hoje. Eles receberam a palavra. Não sei de que forma, alguns sei. A Abigail conhece melhor, a Bárbara também. Mas a palavra chegou até eles. Mas a missão de quem levou a palavra até eles não terminou com essa missão. Há outras coisas que precisam acontecer. E o verbo fazer discípulos implica em um processo contínuo de ensino, formação e crescimento. Ou seja, eu não levo só a palavra, eu tenho que viver a palavra e estar junto, se Deus me dá, no caso da minha comunidade, o privilégio de conviver com estas irmãs quando desceram já as águas dos batismos. A minha missão é ser um exemplo para elas, caminharmos juntos, estarmos juntos como igreja, orarmos uns pelos outros, visitarmos uns aos outros e estarmos crescendo juntos, porque eles agora fazem parte da família. E conforme nós sempre dizemos, se a nossa família tem um elemento que está doente ou que está sofrendo, nós estamos sofrendo isto junto. Então nós queremos que todos estejam caminhando juntos, se apoiando, orando, animando, crescendo na palavra. Então o ir envolve muitas outras coisas. E nós, os discípulos, nós somos formados à semelhança de quem? Do Senhor Jesus Cristo, aprendendo a viver e a obedecer aos seus mandamentos. Então agora nós estamos numa caminhada junto, em Pardelhó, com a nossa irmã Bárbara e com a nossa irmã Abigail, e juntos nós vamos caminhar neste crescimento. Elas vão nos ajudar a nós, que já estamos há mais tempo, e nós vamos ajudar a elas. E assim vai acontecer também em Aveiros. Em João, no capítulo 21, versículos 15 a 17, eu vou ouvir aqui, porque aqui eu não transcrevi para o meu esboço, que era uma passagem mais comprida, mas certamente nós conhecemos também estes versículos. João 21, estou quase lá. Versículos 15 em diante diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe outra vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Veja, quando Jesus faz esta pergunta a Pedro, e Pedro fala a mesma coisa, o que é que Jesus diz? Tu amas-me? Então obedece-me. Apascenta as minhas ovelhas. Cuida dos teus irmãos. Então, irmãos, às vezes é fácil nós cantarmos que amamos o Senhor, nós falarmos que amamos o Senhor, mas de que forma é que nós estamos a demonstrar esse amor ao Senhor? Nós estamos realmente preocupados em cuidar daqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas, amando-os, estando juntos. Certamente aquilo que o Senhor falou para Pedro, o Senhor fala para cada um de nós esta manhã. Tu amas-me, Berto? Apascenta as minhas ovelhas. Tu amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Em Atos 2,41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A missão de fazer discípulos envolve também o nós estarmos ensinando e ajudando
aqueles que vão se juntar, sendo agregados à igreja do Senhor pelo Senhor, aprendam o que é ser igreja. E aqui em Atos e noutros lugares nós vemos que aqueles que confessaram Jesus como Senhor seguiram aquilo que era o mandamento do Senhor, descer às águas dos batismos e dar o seu testemunho perante a igreja de que realmente tomaram essa decisão e que agora fazem parte também daquela igreja local. E vemos qual era o resultado disso, né? Comunhão, a ceia do Senhor, o ensino da palavra. A igreja estava junto nesse propósito. Eu dou graças a Deus porque eu conheço os irmãos aqui, sei que os irmãos estão integrados em comunidades que pregam a palavra, levam a palavra de Deus com seriedade, não aderem a filosofias humanas ou a modismos humanos. Nós seguimos a palavra. A palavra de Deus é inegociável. Nem sempre nós gostamos daquilo que ouvimos, mas é a palavra de Deus. E nós temos que praticar a palavra de Deus porque Deus diz que se nós obedecemos, nós somos beneficiados por isso. Não que nós corremos atrás de recompensas ou de uma vida melhor, mas o Senhor diz, eu vou te abençoar se me obedeceres. E a prática daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus está escrito na palavra. Nós não precisamos ir mais além. A missão é de fazer discípulos, não de simplesmente de partilhar a mensagem, mas também discipular os novos crentes para que se tornem fiéis seguidores do Senhor, capazes de fazer o mesmo com outros. Então Jesus deu uma ordem, ide. A missão, não há limites. Todas as nações. Eu sou grato ao Senhor porque eu olho para vocês e vejo várias culturas aqui, várias nações. Uau, né? Só que a palavra de Deus diz que no céu seremos milhões de milhões. Mas nós somos famílias. Eu já cheguei em muitos lugares onde não conhecia as igrejas, em culturas diferentes, às vezes nem conseguindo falar a língua direita das pessoas que estavam lá, mas nós chegamos, parece que chegamos em casa. Só pelo facto de nós sabermos que estamos entrando numa igreja de irmãos nossos, nós estamos em casa e sentimos-nos bem e sentimos-nos acolhidos. Nós vamos estar no céu, todos nós. Todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. Culturas diferentes, línguas diferentes, nações diferentes, mas somos um só povo. E a promessa que o Senhor nos deixa àqueles que realmente obedecem a esta ordem e cumprem esta missão, o que é que Ele diz? O versículo 19 diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós iremos fazer nesta manhã. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está conosco hoje, aqui. Jesus tem estado comigo nestes últimos 50 anos, desde que eu desci às águas dos batismos, e antes, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, e fui salvo, e antes, quando eu ainda não era do Senhor, mas Deus cuidava de mim, preservava a minha vida, porque Ele sabia que iria chegar esse momento em que eu iria ser salvo. Deus cuida de nós. Mas essa promessa é para a igreja. Jesus disse, eu estou-vos dando uma ordem, eu estou-vos dando uma missão, mas eu não vos vou deixar sozinhos. Eu vou estar com vocês. E esta talvez é uma das promessas mais consoladoras da missão que o Senhor nos confiou. Porque Ele diz, olha, se você está a cumprir a missão, eu estou com você. Estamos juntos. Não desanima. Ele nunca disse que iria ser fácil. Certamente todos nós estamos aqui, conhecemos o Senhor, já falámos talvez a dezenas de pessoas, ou a centenas, ou a milhares, não sei. E talvez uma ou outra vai tomando uma decisão e nós ficamos alegres, mas a maioria rejeita. Mas o Senhor diz, não desanima. Jesus veio a este mundo. Ele é Deus. Ele pregou como nenhum pregador pregou até então e pregou depois disso. Ele mostrou as evidências de que Ele era Deus. Ele operou milagres. E foi um pequeno grupo que o seguiu. Então não espere ter muitos seguidores. Ou ver. Nós gostaríamos, cada vez que nós pregamos o Evangelho, que as pessoas que estão presentes, provavelmente acontece aqui desta manhã, e que não conhecem Jesus Cristo como Senhor, pudessem dizer, Senhor, eu te confesso como Senhor. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Salva-me. Essa é a minha oração aqui por você nesta manhã. Mas é uma decisão entre você e Deus. Eu não posso tomar essa decisão. Gostaria de poder tomar, mas não posso. Mas nós, igreja, temos essa promessa de que até que o Senhor Jesus volte, Ele estará presente connosco. E essa presença de Cristo não é simbólica
ou limitada ao passado, é real e contínua, estendendo-se até ao fim dos tempos. Jesus cuida da igreja. Por isso não há força humana nenhuma, nem o próprio diabo, com poder ou capacidade para destruir a igreja. A igreja do Senhor está espalhada pelo mundo inteiro. Em Atos 1, 9 e 11, nós vemos que a promessa de Cristo é ligada ao seu retorno. Ele nos deixou, mas retornará para completar a obra. Eu gostaria de ler este versículo também. Atos capítulo 1, nós estamos quase a caminhar para o final. Mas capítulo 1, versículos 9 em diante, nós lemos: E quando dizia isto, vendo-os... Desculpa, vamos ler do 7, vamos um pouquinho atrás. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ora vem, Senhor Jesus. Que bom seria se ele viesse agora, não é? Nós estamos ansiando a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que o nosso destino final não é este mundo. Nós estamos caminhando para a eternidade com Deus. Em João 14, 16 a 18, o Senhor Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo, como Consolador, é a presença contínua de Cristo entre os seus discípulos. Ele não nos deixa sozinhos nesta missão. A promessa de Cristo é uma garantia da sua presença constante e real. Como igreja, somos chamados a participar ativamente dessa missão. Somos nós, a igreja. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro da nossa vida como cristãos e que possamos confiar plenamente na sua presença enquanto cumprimos o chamado que Ele nos deu. Missão, a ordem, a missão e a promessa. Que nós possamos mais uma vez, irmãos, nos agarrar neste texto confiadamente e continuemos na missão. Porque eu quero voltar, se o Senhor me der vida e saúde, e que creio que cada um de nós, se o Senhor nos der vida e saúde, queremos voltar no próximo ano e ter a alegria de ver outros descendo às águas dos batismos. A Igreja do Senhor cresce todos os dias. Hoje, muitas pessoas confessarão Jesus como Senhor. Hoje, muitos irmãos no mundo inteiro descerão às águas dos batismos. Essa é a Igreja. E somos gratos ao Senhor porque nós somos a Igreja do Senhor. Que somos abençoados.